Bom, a questão 4, ela é uma questão que vai nos remeter, né, à ideia do sistema colonial nas Américas, né, mais especificamente fazendo uma comparação do sistema colonial montado na América Espanhola e o sistema colonial montado na América Portuguesa. Né? Então você tinha que ter algumas coisas aí para poder responder essa questão, principalmente relacionado à ideia do trabalho e da força, né, de trabalho empregado no sistema colonial das Américas. Né? A única coisa que talvez pode te dar um pouquinho de dificuldade na leitura do enunciado, que é um enunciado curto, né, é a ideia da colonização ibérica. Aí você tem que lembrar, né, que a Península Ibérica lá na Europa, né, ela é formada por Portugal e por Espanha. Né? Então a única questão é essa, que pode te dar um pouquinho de dificuldade na interpretação do enunciado. Fora isso, é uma questão que dá para fazer ela tranquilamente. Tá? Então o enunciado diz o seguinte: uma observação comparada dos regimes de trabalho adotados nas Américas de colonização ibérica permite afirmar corretamente que, entre os séculos 16 e 18, e aí você vai para as alternativas. Né? Sem sombra de dúvidas, a alternativa que você teria que escolher é a alternativa C. Né? A escravidão de origem africana, embora presente em várias regiões da América Espanhola, esteve mais generalizada na América Portuguesa. Tá? Então, uma alternativa que nos traz algumas reflexões, porque você tinha que lembrar, né, que mesmo a América Espanhola tendo assim claro para a gente de que ela utilizou a força de trabalho dos indígenas, né? Houve em alguns locais, principalmente na América Central, na ilha de Cuba, São Domingos e Porto Rico, houve a utilização da mão de obra escrava negra. Né? Mas nós sabemos que a utilização da mão de obra escrava africana negra em sua maior quantidade na colonização de Portugal na América, no caso o Brasil. Né? E isso muito mais pelo fato, né, da utilização do tráfico de escravos como um meio de renda e de lucro. Né? Então, não que não houvesse, né, a utilização da mão de obra índia na colonização de Portugal. Houve sim, né? Mas essa mão de obra foi substituída pela mão de obra negra escrava pelo fato, principalmente, do tráfico negreiro, que deu não só a possibilidade de utilização dessa mão de obra, mas também de ganhar dinheiro, lucro. Né? O escravo virou uma mercadoria no sistema colonial português, diferentemente do sistema colonial que foi implantado pela Espanha em suas colônias. Tá? Então a questão 4, a alternativa correta aí é a alternativa C. Então só uma última observação sobre a questão 4, né, é que a utilização da mão de obra indígena na América Espanhola teve duas formas aí, que é bastante conhecida dos vestibulandos, que é a tal da mita e da encomenda. Né? A encomenda, que era um tipo de trabalho que os espanhóis faziam, utilizavam a mão de obra dos indígenas, né, e em troca disso eles usavam a representação da religião, né, que é a ideia de que eles recebiam, né, através do trabalho que eles faziam para a coroa portuguesa, né, a encomenda da sua alma, né, para o Deus cristão. Né? E o caso da mita, que você quer comentar? Não, o que já não acontecia no caso da escravidão, porque entendia-se que o negro não precisava ser catequizado, já que o negro não tinha alma. Né? Era considerado, então, por meio da maldição de Cã, uma pessoa que não precisa ser catequizada, já que não precisa ter salvação, certo? Então, por isso que, ao contrário do que acontecia com o indígena, não existia um projeto de catequização ao negro. E a mita, no caso, era já um tipo de trabalho compulsório, né, obrigatório, que outros povos, por exemplo, os incas aqui na América Andina, já fazia com, né, povos que eles dominavam. E os espanhóis utilizaram essa forma também de trabalho exploratório dos indígenas aí. Então, acabou tendo uma preponderância da utilização da mão de obra indígena, diferente da mão de obra escrava negra na América Portuguesa. Né? Questão 5 é uma questão, então, a respeito de um tema que
não caía muito no vestibular antes, e de uns anos para cá, a FUVEST ela tem pedido que é a respeito então das independências pós Segunda Guerra Mundial, ou chamada descolonização. Percebendo isso, a gente então, na revisão da apostila desse ano, incluímos então a respeito das descolonizações, falamos a respeito da descolonização da Índia, que é sobre essa questão, do Congo, falamos a respeito da descolonização da Argélia. Então, de fato, percebemos que este é um tema que vem recorrentemente sendo tema das questões, né? Então, esse ano, então, caiu uma questão a respeito da descolonização na Índia. Quero só ressaltar, então, uma coisa a respeito do termo, da nomenclatura, descolonização. Então, é importante você perceber que existe, no caso, já um nome tendencioso, porque de onde que vem, né, essa descolonização? Então, houve um antecedente, que é o processo de imperialismo, ou chamado neocolonialismo, então, que é o período, então, no final do século XIX, então, que a Europa vai para o continente africano e para o continente asiático, fazer a partida da África e disputar os territórios ali na Ásia. Então, existiu um momento, então, que 2/3 do mundo estiveram sob o controle europeu. A partir da Segunda Guerra Mundial, você tem, então, um processo de libertação dessas colônias das suas metrópoles europeias, principalmente a França e a Inglaterra, são as principais metrópoles deste processo. Então, só para você perceber que existe uma questão tendenciosa, no momento em que você tem, então, uma colonização, um neocolonialismo, um imperialismo, que é, então, um feito da Europa, e uma descolonização, como se fosse, então, uma escolha também da Europa, um livre-arbítrio dela que decidiu não ter mais colônias, quando não foi isso, certo? Foi um desejo, então, das colônias de se descolonizarem, tá? Então, a questão propriamente dita, ela te dá, então, uma charge, certo? De 1946, e ela pede para você analisar essa charge. Então, vamos dar uma olhada nela. Então, você tem, então, uma mulher que está, então, acuada, ela está, então, assustada, encostada numa árvore, que seria a representação da Índia. Ao redor dela, você tem, então, animais selvagens, então, um tigre, um lobo. Este daqui representa, então, a guerra civil, e este daqui representa a fome. Então, no primeiro plano, você tem, então, ela sendo rodeada, então, por esses flagelos que estão, no caso, rodeando, então, a Índia neste período. E aqui em cima, né, meio que assim no segundo plano, você tem, então, 3 homens que, no caso, representam as forças e os projetos que estavam envolvidos, então, nesse projeto de independência da Índia. Então, você tem, de um lado, um muçulmano, certo? Que seria o Jinnah, que era o líder da Liga Muçulmana, e do outro lado você tem o Mahatma Gandhi, que era, no caso, o líder dos hindus, e eles estão, então, brigando, né, por uma arma, e também tem aqui, entre eles e a arma, uma parte, né, que está vindo aqui, que é a nova Constituição. E atrás deles, então, tem o vice-rei britânico, que está numa posição ali de indiferença, está alheio ali ao que eles estão ali brigando. Então, essa charge, a leitura dela nos faz ir entender que qual a alternativa correta. A D, que seria uma crítica aos políticos que, distanciados da realidade da maioria da população, não seriam capazes de enfrentar os maiores desafios que se impunham à união do país. Por quê? Porque após a independência da Índia, que aconteceu então em 1947, você não tem a união dos indianos tal como desejava o Gandhi. Então eles continuam divididos em 3, no caso, a Índia majoritariamente hindu, os budistas no antigo Ceilão, atual Sri Lanka, e os islâmicos que, no caso, ficam no Paquistão, tá? Então, o Gandhi vai ser assassinado em 1948 e a Índia começa a fazer parte, então, apesar de independente, da Commonwealth of Nations, que é a Comunidade Britânica das Nações, que seria uma espécie
de reminiscência ali desse processo de colonização britânica, porque é uma união das antigas colônias britânicas.